Olá, família de fé. Eu sou Rebeca Santos e esse é o nosso momento com Deus. Seja muito bem-vindo ao devocional 5 minutos com Jesus. E hoje nós chegamos ao último dia da nossa série 7 dias para crer no impossível. E eu quis encerrar essa série com uma das histórias que mais tocam o meu coração: a ressurreição de Lázaro. Porque hoje eu quero falar com você que não está apenas esperando alguma coisa acontecer. Eu quero falar com quem já começou a pensar: agora acabou, não tem mais jeito. O nosso tema é: quando Deus chega depois que você acha que acabou. João, capítulo 11, nos conta que Lázaro estava doente. Marta e Maria mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Jesus amava aquela família, mas ele não chegou no tempo que eles esperavam. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. E Marta diz para Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu consigo imaginar a dor daquela frase. Porque não era apenas meu irmão morreu. Era quase como dizer: Jesus, eu esperava que o Senhor chegasse antes. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Deus, por que o Senhor não chegou antes? Nós oramos, pedimos, esperamos e nada acontece de maneira que imaginávamos. Então começamos a perguntar: Deus, onde o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu chegar a esse ponto? Por que não resolveu antes? Por que não respondeu quando eu pedi? Só que existe uma verdade nessa história que nós não podemos esquecer. Jesus demorou, mas nunca deixou de amar Lázaro. O tempo de espera não era sinal de abandono. E eu quero que você guarde isso. O silêncio de Deus não significa falta de amor. O fato da resposta não ter chegado quando você esperava não significa que Deus deixou de enxergar você. Quando Jesus manda retirar a pedra do túmulo, Marta reage: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Em outras palavras, ela dizia: não adianta mais, agora já passou. Chegou tarde demais. E existem áreas das nossas vidas que nós também já colocamos nesse lugar. Não tem mais jeito. Pode ser um filho que se afastou e você já não sabe mais o que fazer. Pode ser uma família que está vivendo conflitos há anos. Pode ser um casamento que chegou ao fim. Pode ser um sonho que você enterrou. Pode ser uma situação financeira que saiu completamente do seu controle. Pode ser uma porta que se fechou. E depois de tanto tempo, você parou até de acreditar que alguma coisa poderia mudar. E o mais difícil é que outras pessoas também começam a dizer: desiste, isso não tem mais jeito. Mas existe uma diferença entre aquilo que nós não podemos mais fazer e aquilo que Deus pode fazer. Não coloque um ponto final onde Deus está escrevendo. Marta estava olhando para um túmulo. Jesus estava olhando para Lázaro. Marta estava pensando em 4 dias de morte. Jesus sabia o que estava prestes a fazer. Marta disse: já cheira mal. Mas Jesus disse para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Família de fé, cuidado para não transformar o cenário de hoje na sentença definitiva da sua história. Porque você não sabe tudo aquilo que Deus ainda pode fazer. Isso não significa que Deus fará exatamente aquilo que nós queremos ou da maneira que imaginamos. Mas significa que nenhuma situação está fora do alcance dele.
Por isso, não deixe a opinião das pessoas determinar até onde vai a sua fé. E existe uma parte dessa história que eu amo. Jesus chorou. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro. Mas mesmo assim, diante da dor daquela família, Jesus chorou. E isso me ensina que Deus não é indiferente àquilo que dói em nós. Ele não olha para as nossas lágrimas com frieza. Ele se importa. Ele conhece a dor daquela mãe que ora por um filho. Conhece a dor de quem viu uma família se desfazer. Conhece o coração de quem perdeu algo importante. Conhece aquilo que você nem consegue explicar para ninguém. Jesus se importa com a sua dor. Então Jesus chega diante daquele túmulo e a pedra é retirada. Jesus chama: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto saiu. Aquilo que todos consideravam terminado recebeu uma nova história. E essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração no último dia dessa série. Não limite Deus ao ponto onde as suas possibilidades terminaram. Você pode ter chegado ao fim dos seus recursos. Pode não saber mais o que fazer. Pode estar cansado de esperar. Pode estar olhando para uma situação e enxergando apenas uma pedra fechando um túmulo. Mas Deus continua sendo Deus. Hoje eu quero que você apresente a Deus aquilo que você já considerou perdido. Não para exigir que Ele faça exatamente aquilo que você deseja, mas para dizer: Senhor, eu não consigo mais, mas continuo confiando em Ti. Ore novamente pelo seu filho. Coloque a sua família diante de Deus. Apresente a sua vida. Apresente os seus sonhos. Apresente aquilo que você não consegue resolver. E não permita que a frase "não tem mais jeito" seja maior do que a sua confiança em Deus. Porque aquilo que para nós parece tarde demais, continua debaixo da soberania dele. E hoje, no último dia dessa série, se você chegou comigo até aqui, escreva nos comentários: eu ainda creio. Não porque sabemos exatamente o que Deus fará, mas porque mesmo sem entender tudo, escolhemos continuar confiando nele. Compartilhe esse devocional com alguém e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para continuar acompanhando os nossos momentos com Deus. Eu também quero te lembrar do meu devocional A Senda da Mulher Inabalável. 5 dias para fortalecer a sua fé em meio aos processos da vida. Se você está vivendo um processo e precisa fortalecer a sua caminhada com Deus, o link para ter acesso está na descrição desse vídeo. Vamos à oração? Pai, em nome de Jesus, hoje eu te apresento cada pessoa que chegou ao final dessa série comigo. E de uma maneira especial, eu te apresento aqueles que estão diante de situações que humanamente parecem encerradas. Senhor, Tu conheces cada filho pelo qual uma mãe está orando. Tu conheces cada família ferida. Conhece cada relacionamento, cada sonho interrompido, cada porta que foi fechada, cada lágrima derramada quando ninguém estava vendo. Existem coisas que nós não conseguimos mudar. Existem respostas que nós não temos, mas hoje colocamos diante de Ti. Fortalece quem está cansado. Consola quem está chorando. Dá sabedoria para quem precisa tomar decisões. E renova a fé de quem havia perdido a esperança. Mesmo quando não entendemos o Teu tempo, ajuda-nos a confiar no Teu caráter. E quando a nossa vontade for diferente da Tua, dá-nos força para continuar sabendo que Tu permanece conosco. Nós entregamos aquilo que não conseguimos controlar em Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Família de fé, nós chegamos ao final desse devocional, 7 dias para crer no impossível. Depois de tudo que nós aprendemos durante esses dias, eu quero que você guarde uma última verdade. Nunca determine o tamanho do poder de Deus pelo tamanho da situação que está diante de você. Lázaro estava morto havia 4 dias. A pedra estava fechada. As pessoas estavam chorando. Para todos, aquela história tinha terminado. Mas Jesus ainda não tinha dado a última palavra. Então continue crendo, continue buscando. E mesmo quando você não entender o que Deus está fazendo, continue confiando nele. Porque quando você pensa que acabou, Deus ainda continua sendo Deus. Deus abençoe você. Obrigada por caminhar comigo aqui durante esses 7 dias. Até o próximo devocional, se Deus quiser.